Olá, boa noite. Muito bem-vindos a esta live. Hoje nós vamos começar aqui a resolver outras questões de concurso. Lembrando que o objetivo dessas lives aqui é te preparar especificamente para o concurso do INSS, beleza? Então eu, como das outras vezes também, coloco a questão aqui. Todas as questões que nós vamos resolver hoje à noite são questões da banca Sebrasp, o antigo CESP. Por quê? Porque a última prova para o INSS foi justamente o CESP quem fez. Então, há uma grande probabilidade também de esta próxima ser feita pelo CESP. Então, vamos aqui à primeira questão. Se uma obrigação imposta a todos contrariar convicção de natureza filosófica de determinado indivíduo, esse indivíduo pode invocar o direito à escusa de consciência. Primeiro eu vou trabalhar com vocês aqui o conceito de escusa de consciência. Você pode encontrar na sua prova o nome escusa de consciência, objeção de consciência ou ainda imperativo de consciência. Opa, meu celular escapuliu aqui do negócio. Os três são palavras sinônimas que querem dizer a mesma coisa. E o que é a escusa de consciência? É um instituto que consiste na possibilidade de você se negar a cumprir uma obrigação legal. Então, o primeiro requisito qual que é? É a minha objeção, tá? É eu afirmar que eu não quero fazer aquela obrigação oriunda da lei por uma questão de consciência. Por isso o nome é escusa de consciência. Por que existe o direito à escusa de consciência? Justamente por causa da nossa liberdade de consciência. Então, seja por uma questão filosófica, por uma questão religiosa, tá? Você pode, diante de uma obrigação legal, invocar uma objeção de consciência. Bom, o fato de eu não cumprir uma obrigação imposta por lei a todo mundo, alegando um imperativo de consciência, uma escusa de consciência, uma objeção de consciência, isso faz com que eu venha a perder direitos? Em regra, não. Porque se a Constituição consagra esta liberdade de consciência, você não pode perder direito ao se esquivar, né, de cumprir uma obrigação imposta por lei a todos por uma questão religiosa, por uma questão filosófica. E aonde que nós encontramos isso na Constituição Federal? Justamente aqui no artigo 5º, no inciso 8º, que eu vou ler agora para você. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política. Então, aqui a Constituição, ela consagrou a liberdade religiosa, a liberdade política e também a liberdade filosófica. Essa é a regra geral, tá? Então tá, olha só. Você, por uma questão religiosa, é muito comum a escusa de consciência, gente, no que diz respeito à obrigação dos rapazes, quando completam 18 anos, eles têm que fazer o alistamento militar, não é? Tem que se apresentar perante a justiça militar. Ok. Fazer o alistamento perante a justiça militar é obrigatório. Mas se o rapaz, ao se alistar perante a justiça militar, for convocado para prestar o serviço militar obrigatório, ele pode invocar uma escusa de consciência. É muito comum rapazes que estão estudando para ser padre, para ser pastor, invocar essa escusa de consciência. Ela é aceita e a contrapartida, que é a prestação alternativa, ela é cumprida depois que ele se forma. Olha o que diz a parte final do inciso 8º do artigo 5º. Salvo se você invoca, né, esta escusa de consciência para quê?
para se recusar a cumprir uma prestação alternativa. Então, a regra qual que é? Diante de uma obrigação legal, um rapaz que se apresentou perante a Justiça Militar, se ele for convocado para prestar o serviço militar obrigatório, ele pode alegar uma escusa de consciência. E aí o serviço militar vai dizer o seguinte: beleza, quando você terminar, você se formar padre, pastor, você vai ficar por 2 anos celebrando uma missa aqui ou um culto. Aí sim, se ele não cumprir a prestação alternativa, a maioria da doutrina entende que ele perde os direitos políticos. Esse é o entendimento da maioria da doutrina. Então, para a sua prova, você vai colocar que isso é uma das hipóteses prevista no artigo 15 da Constituição Federal de perda de direitos políticos. Perder os direitos políticos é muito grave. Por quê? Porque você, por exemplo, não vai poder fazer concurso. Por quê? Para eu poder assumir um cargo público, eu tenho que comprovar que eu estou em dia com as minhas obrigações eleitorais. E nesse caso, se você não cumpriu a prestação alternativa, você perdeu direitos políticos. E se você perdeu direitos políticos, você não está em dia com os seus direitos políticos. Consequentemente, você não vai poder tomar posse em um concurso. Então, a questão é certa, tá? Fazendo uma leitura reta aqui da questão. Se uma obrigação imposta a todos contrariar convicção de natureza filosófica de determinado indivíduo, esse indivíduo pode invocar o direito à escusa de consciência. Perfeito, pode. Tem países em que se permite o aborto, lá eles trazem no seu ordenamento jurídico a possibilidade dos profissionais de saúde que, por uma questão de consciência, não quiserem promover o aborto, eles têm direito a invocar a escusa de consciência, tá? Então, essa foi a primeira questão, o gabarito é certo. Se vocês tiverem alguma dúvida durante a minha exposição, vocês podem ficar à vontade para fazerem as perguntas. Vamos para a segunda questão da noite. Um cidadão detém, mais que o direito, o dever de opor-se à ordem que, emanada de autoridades públicas, se revele manifestamente ilegal. Essa questão aqui está bem tranquila, porque você sabe que, ainda que a ordem venha de uma autoridade pública, se esta ordem for manifestamente ilegal, você não está obrigada a cumpri-la. Você tem não só o direito, mas o dever de se opor a ela, tá bom? É isso que a questão está afirmando. E aonde que nós vamos encontrar esse direito de se opor em face de ordens emanadas de autoridades públicas, mas que se constituem ordens manifestamente ilegais? Justamente no artigo 5º, no inciso 34, que diz o seguinte: são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, a linha A, o direito de petição. O que quer dizer o direito de petição? É o direito de você pedir. Petição vem de peticionar, peticionar vem de pedir. Então, você pode pedir perante qualquer órgão público, de qualquer um dos poderes, tá, gente? Isso tem que ficar bem claro pra gente. De qualquer um dos poderes, em defesa de quê? De direitos, ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Então, se eu estou diante de uma ordem, ainda que emanada de uma autoridade pública, que eu percebo que esta ordem é uma ordem ilegal, eu não só tenho o direito de me opor a ela, como tenho o dever de me opor. Ninguém está obrigado a cumprir, né, ordens que sejam ilegais, que vão contra a lei. Então, aqui também, nessa questão 2, o gabarito é que a questão está correta, beleza? Então, vamos aqui para a nossa próxima questão da noite, que é a questão número 3. Conforme a Constituição Federal, são imprescritíveis
o crime de racismo e o crime consistente na ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. A Constituição, justamente nos incisos 42 e no inciso 44, ela traz quais são os crimes considerados imprescritíveis. Então, o que ela diz lá? A prática do racismo constitui um crime inafiançável e imprescritível. O que é um crime imprescritível, gente? É um crime que pode passar 50 anos e ele não prescreve. Significa dizer o quê? Que o Estado pode a qualquer momento processar aquele que praticou o crime de racismo. É isso que significa a imprescritibilidade. Prescrição tem relação com o tempo. Então, o crime de racismo pode passar o tempo que for, que ele continua sendo passível de punição por parte do Estado. Além disso, também nós temos aqui o crime consistente na ação de grupos armados, sejam esses grupos civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito, também constitui um crime inafiançável e imprescritível, tá? Então, guarde isso. Tanto o crime de racismo quanto o crime consistente na ação de grupos armados, sejam esses grupos civis ou militares, desde que o objetivo desse grupo, gente, seja atentar contra a ordem constitucional. Seria, por exemplo, o quê? Um grupo que se organiza, vai para a esplanada dos ministérios e toca o terror querendo fechar o Supremo Tribunal Federal. Ou um grupo que vai lá para a esplanada, se arma, né? Se coloca numa ação de querer fechar o Congresso Nacional. Ou um grupo que se coloca depredando os prédios públicos. Então, todas estas ações, elas são consideradas crimes, e estes crimes são considerados crimes imprescritíveis. A qualquer tempo, o Estado pode punir aqueles que praticaram os respectivos crimes. Então, aqui também, na questão 3, nós temos como gabarito, a questão está correta. Na hora de colocar aqui, nem sempre os slides eles aparecem na ordem que eu quero. Vamos aqui para... Deixa eu ver se eu consigo a 4 antes de pular para 6 aqui, para a gente seguir uma ordem. Pronto, consegui. Não se admite a pena de morte no Brasil. Essa questão aqui, ela tá super fácil, né? Por quê? Porque você já sabe que admite-se de forma excepcional a pena de morte no Brasil. Aonde que nós encontramos isso? Também no artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 47, que diz o seguinte. O que é o inciso 47? Ele traz as penas que são proibidas pelo Estado brasileiro. Nesta semana eu até fiz um post no Instagram falando das penas proibidas dentro do nosso ordenamento jurídico. A pena de morte, em regra, em tempos de paz, ela não é admitida. Só que, se houver guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19, permite sim a pena de morte. E no caso do Brasil, a pena de morte ela será feita por fuzilamento. Não é por injeção letal, tá bom? É por fuzilamento. Então, a questão está errada porque nós temos uma exceção. Não haverá penas. Aí vem a linha A do artigo 5º do inciso 47 que diz de morte. Não haverá pena de morte. Mas aí a segunda parte você tem que ficar ligado. Salvo em caso de guerra declarada. Então, uma vez declarada a guerra, permite sim a pena de morte. Aonde que você vai encontrar os crimes que são apenados com pena de morte? No Código Penal Militar, tá? Para quem tiver curiosidade, é só dar uma olhadinha lá. Agora o CESP, que o CESP é muito maldoso, né? Uma questão que ele gosta de perguntar também é se
em tempos de paz, pode-se executar a pena de morte. Pode, tá? Por quê? Vou explicar para vocês. Quando se tem decretado uma guerra, é claro que todo mundo está nos seus esconderijos, com medo de ser fuzilado, não é verdade? E, inclusive, normalmente, os órgãos do judiciário também estarão fechados. Então, o que vai ocorrer na prática? Somente depois que houver declaração de paz e o encerramento da guerra, é que esses processos eles serão instaurados e os respectivos acusados serão condenados, e aí então é que será aplicada a pena de morte por meio de fuzilamento, já em tempos de paz. Então você tem que ter muito cuidado com esta diferença aqui no que diz respeito à pena de morte, tá bom? Se alguma coisa não tiver ficado clara, vocês podem ficar à vontade para perguntar. Então, nós respondemos a 4. Agora, nós vamos para a 5. Questão número 5. É livre a manifestação do pensamento, seja ela exercida por pessoa conhecida ou por pessoa anônima. Aqui, o que a gente tem? Nós temos a consagração da liberdade de pensamento, que está no artigo 5º, no inciso 4 da Constituição Federal. O que ele diz? É livre a manifestação do pensamento. Esta liberdade de pensamento, gente, ela é bastante ampla. Por quê? Porque pode se dar de forma escrita, pode se dar por meio das artes plásticas. Existe como é que eu vou falar? A pichação de um muro, pichação no sentido de uma arte gráfica, né? Então, as formas de você manifestar o seu pensamento, ele é protegido juridicamente nas mais diferentes maneiras de expressar este pensamento. Agora, o que a Constituição veda? O anonimato. Olha só, é livre a manifestação do pensamento. Guarde isso. Sendo vedado o anonimato. Senão ficaria muito fácil. Você quer xingar o Bolsonaro, né? Sai publicando aí no Correio Web, sai publicando em tudo quanto é lugar, pichando o muro, enfim. E aí você não se identifica, não assina. Isso pode? Não, você pode até querer xingá-lo, né? Falar um monte de coisa, mas você tem que assumir o que você falou. Por quê? Porque a liberdade de pensamento, ela não é absoluta, como nenhum direito fundamental é absoluto. E aí vem a lei e diz o seguinte, olha, se houver abuso no seu direito de manifestação de pensamento, você vai responder. É por isso que eu tenho que me identificar. Esse direito de resposta, ele é bastante exercido em época eleitoral. Não sei se vocês se lembram, olha só. No horário eleitoral, vai lá um determinado partido e mete o pau no outro, né? E aí o outro corre à justiça eleitoral e fala assim, olha, ele abusou aqui, me acusou disso, eu não sou isso. Aí o que a justiça eleitoral concede? O direito de resposta. O direito de resposta significa o quê? Que se a difamação, a manifestação do pensamento se deu em horário nobre por meia hora, a resposta vai ser pelo mesmo meio de comunicação, no mesmo horário, pelo mesmo tempo. Se a manifestação foi no Correio Brasiliense, que é um jornal aqui de Brasília, não sei se vocês que estão aqui são de Brasília, que é um dos jornais que mais circula aqui. Foi no jornal de domingo, na página do meio, você vai ter o direito de resposta no mesmo jornal, que vai ser circulado no mesmo dia e vai ocupar o mesmo espaço do jornal. Aí você vai me perguntar assim, Sandra, então, se eu exerço o direito de resposta, e o direito de resposta no inciso 5º a Constituição diz, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo. É o que eu falei para você. Se foi na Rede Globo, canal aberto, horário nobre por meia hora, o direito de resposta terá que ser exercido deste jeito. Mas o direito de resposta por si só já é o suficiente
Ou eu ainda tenho direito de entrar com uma ação de indenização por danos materiais, morais ou à imagem? Tenho. São institutos diferentes. A própria Constituição, no artigo 5º, inciso 5º, diz assim: é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além, olha só, que legal, além de indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, um instituto é o direito de resposta, que não exclui a possibilidade, tá, de você entrar com uma ação de reparação por danos materiais, morais ou à imagem. É uma ação civil. Então, o que está errado aqui na questão? É quando ela diz o seguinte: é livre a manifestação do pensamento, seja ela exercida por pessoa conhecida, ok? Quem que é a pessoa conhecida? É aquela que assinou, que escreveu, aquela que assumiu a autoria, ou por pessoa anônima. Esta última parte, ou por pessoa anônima, ela deixa a questão errada. Por quê? Porque a Constituição Federal, ela diz que, neste caso, a minha bateria tá baixa, né? Para aí. Nem percebi isso. Nesse caso, o que vai ocorrer? Para aí, só um minutinho, gente. Deixa eu trocar aqui. Nesse caso, gente, a pessoa, ela não pode, tá? Sair escrevendo o que ela pensa e não se identificar, tá bom? Ela tem que necessariamente se identificar. Um minutinho aqui, só para eu poder ajeitar essa questão da minha bateria. Pronto, agora continuando aqui. Até aqui tudo bem? Alguma pergunta? Eu nem tinha percebido que não tinha bateria. Obrigada. Terminamos aqui o item 5, vamos para o item 6. Item 6 vai falar da liberdade profissional. Esse tema, a liberdade profissional, que está na Constituição no artigo 5º, no inciso 13, ele cai muito em prova. É bastante manjado porque é um tema muito recorrente, tá? Porque a gente estuda ele também quando nós vamos falar da classificação das normas constitucionais quanto à eficácia e à aplicabilidade. O que quer dizer isso? O José Afonso da Silva, que é o doutrinador mais conhecido, ele faz uma classificação das normas quanto à sua aptidão para produzir todos os efeitos jurídicos quando ela ingressa no ordenamento. E aqui o que ele diz? Tem normas da Constituição que por si só já tem todos os elementos necessários e suficientes para a sua plena produção de efeitos. É o que ele chama de norma de eficácia plena. Por exemplo, o artigo 1º, o artigo 2º são poderes independentes e harmônicos, o legislativo, o executivo e o judiciário. Estes artigos da Constituição, gente, eles não precisam que o Congresso Nacional elabore uma outra norma complementando o seu sentido. Por quê? Porque ele já é uma norma completa. A segunda categoria seria o que ele chama de norma de eficácia limitada. O que é uma norma de eficácia limitada? O nome já fala, ela é limitada por quê? Porque para que ela possa produzir todos os seus efeitos jurídicos, ela depende de quê? De uma complementação legislativa, tá?
O exemplo que todo doutrinador dá de norma de eficácia limitada. O artigo 6º da Constituição Federal, que traz os direitos sociais. São direitos sociais, educação, saúde, moradia. O fato da Constituição colocar que esses direitos são direitos sociais, por si só, você já vai ter automaticamente o direito à saúde, educação, moradia? Não. Por quê? Porque esses direitos são direitos que demandam grana, né? O poder público, ele tem que buscar formas de concretizar esses direitos. Normalmente são direitos que, para serem efetivados, eles dependem de programas de governo, eles dependem de investimento, eles dependem de políticas públicas voltadas para esta finalidade. E por último, que é justamente aqui o artigo 5º, inciso 13, que é o exemplo que a doutrina dá de norma de eficácia contida, que é igual à norma de eficácia plena. A diferença é que se o legislador vier a atuar, é para restringir o alcance da norma. Então, o que a gente tem aqui? É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, sendo vedado à lei criação de condições que possam limitar ou restringir o pleno desenvolvimento desse direito. A questão está errada por quê? Porque o artigo 5º, no inciso 13, diz o seguinte: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Então, o que a Constituição consagrou? A liberdade profissional. Aí vem a segunda parte que você tem que entender. Atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, a Constituição, ela está autorizando criação de lei para quê? Para estabelecer condições, limites, restringir o acesso a uma determinada profissão. Por exemplo, vamos pegar a nossa profissão aqui, advogado. Nós temos o Estatuto da Advocacia, que é uma lei. Se não tivesse o Estatuto da Advocacia limitando o acesso a esta profissão, qualquer um poderia exercer a advocacia. É só você se lembrar de algumas profissões que são bastante discutidas. Por exemplo, administrador. Concurso para tribunais tem um cargo que se chama analista administrativo. Houve uma época em que o Conselho de Administração, ele bateu no judiciário, ele foi até o judiciário querendo que aquele cargo fosse limitado tão somente para as pessoas portadoras do diploma de administração. Aí, o que o juiz disse? Não, mas vocês não têm uma regulamentação limitando. Então, profissões que não têm regulamentação, elas podem ser exercidas por qualquer um. É isso que diz a Constituição. E é por isso também que esse artigo aqui é uma norma de eficácia contida. Por quê? Porque se vier a lei é para restringir o direito, tá bom? Não é para ampliar, é para restringir. Daí o nome, norma de eficácia contida. Contido vem de quê? Vem de conter, é o contrário de ampliar. Eu disse para você que a norma de eficácia plena, se vier a atuação do legislador, é para ampliar o alcance da norma. Nesta norma de eficácia contida, se vier a atuação do legislador, é para restringir o alcance da norma. Olha aqui, o que a Constituição diz? É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Teoricamente, eu posso exercer qualquer trabalho, qualquer ofício ou qualquer profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. O que o Constituinte quis dizer? Que se o legislador quiser, o que ele pode fazer? Ele pode emitir uma lei regulamentando uma profissão. Regulamentar a profissão significa o quê? Limitar o acesso, restringir o acesso, estabelecer condições. Então, o item está errado por quê? Porque não é vedado a lei criar condições. É perfeitamente possível que a lei crie condições, tanto é que determinadas categorias profissionais, como a nossa advocacia,
tem uma lei que restringe o acesso. Você só pode exercer a advocacia se você cursar bacharel em direito e ser submetido ao exame da ordem e aprovado. Fora disso, não pode exercer a advocacia, beleza? Então, isso faz com que esta questão 6 aqui seja considerada errada. Vamos agora para a questão 7, que vai falar das associações. Essa questão das associações também cai bastante em prova, tá? As associações podem ser dissolvidas por decreto do Poder Executivo na hipótese de violação de direitos fundamentais. O que a gente tem? No artigo 5º, no inciso 19, a Constituição Federal diz o seguinte: as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Então, o que a gente tem? A liberdade de associação. Em seguida, a Constituição fala que você pode associar-se quando quiser, sair da associação quando quiser. Por quê? Porque o que prevalece é a liberdade de associação. E mais, para se criar uma associação, não há que se pedir a autorização do Estado. Não existe isso. Agora, é possível que uma associação seja dissolvida? Sim. É possível que uma associação tenha as suas atividades suspensas? Sim. Nas duas hipóteses, sempre vai depender de decisão judicial. Sabe por que é possível? Olha, vamos pensar, por exemplo, numa associação para o tráfico ilícito de entorpecentes. Tudo bem, existe a liberdade de se associar, mas tem que verificar o quê? Se a finalidade da associação é lícita, está de acordo com a lei. Por quê? Porque se a finalidade da associação violar a lei, ela vai ser dissolvida, claro. E aí, qual que é a pegadinha da prova que você tem que sacar aqui agora? É que para suspender as atividades, a suspensão da atividade, em tese, é provisória. Então, pode ser uma decisão preliminar, uma decisão, por exemplo, por força de uma liminar. O que é uma decisão liminar? É uma decisão dada ali inicialmente que tem um caráter precário, né? Você já ouviu falar que a liminar, ela pode ser revogada a qualquer tempo, pode ser cancelada a qualquer tempo. Como a suspensão da atividade não é uma coisa definitiva, esta decisão que suspende a atividade não precisa de ter trânsito em julgado. O que o examinador faz na prova para te confundir? Ele troca, né? Ele coloca assim: as associações poderão ter suas atividades suspensas por decisão judicial transitada em julgado. Errado. Para ter as atividades suspensas, basta a decisão judicial. Esta decisão pode ser em caráter liminar, não há necessidade de que ela tenha transitado em julgado. Agora, para dissolver compulsoriamente, dissolver é o quê? Determinar o fechamento da associação, determinar a dissolução da associação. Olha, vocês podem acabar com essa associação aí. Então, como é para pôr fim à associação, a Constituição diz que aqui neste caso é necessária a decisão judicial transitada em julgado. O que é uma decisão judicial transitada em julgado? É aquela da qual não cabe mais recurso a não ser para Jesus, tá? Então vai demorar muito. Por quê? Porque nós temos 500 mil possibilidades de recurso e enquanto houver formas de se manejar recurso, a associação não vai poder ser dissolvida. Então a questão está errada. Vamos então para a questão número 8. A vedação à existência de tribunais de exceção, bem como a admissão de foro por prerrogativa de função, são reflexos em certa medida do princípio da isonomia em sua dimensão material. Aqui eu preciso de explicar para vocês 3 conceitos. O que é um tribunal de exceção?
Os tribunais de exceção, gente, eles foram muito utilizados na Idade Média, na época da Inquisição. Já ouviram falar? Quem já assistiu um filme que se chama O Nome da Rosa, lá é cheio de exemplos de tribunal de exceção. O tribunal de exceção é o seguinte: de acordo com a pessoa que praticou o crime, porque ela praticou aquele crime, é aquela pessoa, nós vamos escolher agora quem serão os seus julgadores. O contrário do tribunal de exceção é o princípio do juiz natural que está na Constituição Federal. O que é o princípio do juiz natural? Ninguém será julgado senão pela autoridade competente investida na jurisdição de acordo com a lei. Olha só, quem julga? Os membros do Poder Judiciário. Como que se dá um ingresso na magistratura? No primeiro grau, sempre por meio de concurso, de provas e títulos, um concurso que você morre de estudar para passar. Beleza. Você foi investido como juiz para dizer o direito numa circunscrição territorial de acordo com as regras da lei, independentemente de quem quer que tenha cometido o crime. Se a competência é daquele juízo pré-fixado por lei, é ele quem vai julgar, tá? Esse é o juiz natural que se opõe ao tribunal de exceção. E a Constituição, no artigo 5º, no inciso 37, diz: não haverá juízo ou tribunal de exceção. O segundo conceito que a gente tem que saber aqui é o chamado foro por prerrogativa de função. O que é o foro por prerrogativa? E aqui só lembrando o seguinte: a ideia do juiz natural, ele impede parcialidade de julgamento. Por quê? Se eu já tenho, de acordo com a lei, alguém que se foi submetido a um concurso, foi aprovado, foi investido para dizer o direito ali, dentro daquela circunscrição, eu também tenho a garantia de quê? De que eu vou ter um julgamento imparcial, de que aquele juiz que vai me julgar, ele vai cumprir o seu trabalho com liberdade, com autonomia, com independência. Então, essa medida, ela representa, sim, a aplicação do princípio da isonomia na sua dimensão material. O que é o princípio da isonomia em sua dimensão material? Nas outras lives que eu já fiz, eu sempre falo da igualdade material. O que é a igualdade material? A igualdade material é aquele princípio aristotélico em que Aristóteles disse o seguinte, que devemos tratar os iguais de forma... devemos tratar os desiguais na medida da sua desigualdade. Olha só, é verdade que patrão e empregado é igual? Não, não é. É por isso que a justiça trabalhista, ela coloca que cabe ao empregador o ônus da prova. Mulheres e homens são iguais no dia a dia, falando concretamente? Ainda mais quando você pensa num país que ele tem dimensão... como é que eu quero falar? Continental. E quem faz a lei é a União. E essa lei vale para todo mundo. É claro que você não pode falar que em todas as regiões do país os homens e as mulheres são iguais. Claro que não. Tem diferença de salário, tem lugares que são mais atrasados, que a mulher tem certeza que ela é inferior ao homem. Então, é por isso que existe, por exemplo, a Lei Maria da Penha. É por isso que o Código de Processo Civil ele estabelece, no caso da mulher entrar com a ação de divórcio, vai ser o foro de domicílio dela. Por quê? Porque na prática ainda existe sim várias desigualdades. Na live de terça-feira, eu trouxe um outro exemplo que é buscar concretizar na dimensão material o princípio da igualdade. Sistema de cotas para negros em concursos públicos e nas universidades. Agora, em tempo de pandemia, gente, o auxílio emergencial é uma medida que busca concretizar o princípio da igualdade. Por quê? Porque muita gente ficou desempregada e
todos somos iguais no sentido de que mesmo aqueles que ficaram desempregados, eles têm condições de subsistência como o restante? Claro que não. Então, este auxílio emergencial é uma medida de se buscar o quê? Concretizar o princípio da isonomia na sua dimensão material. Porque na dimensão formal, o que é a dimensão formal do princípio da isonomia? É aquilo que está posto na letra fria da lei. Artigo 5º, caput, todos são iguais perante a lei. Mas será que todos são iguais perante a lei mesmo? Claro que não. O patrão não é igual ao empregado, o consumidor não é igual ao Carrefour, né? A mulher não é igual ao homem, não mesmo. Os negros não são iguais aos brancos. Eu sonho que um dia ainda sejam, mas não. E assim vai, sem falar dos diferentes estereótipos que nós temos para poder taxar determinadas situações. Então, voltando aqui. E o que é o foro por prerrogativa de função? É o chamado foro privilegiado. O que é o foro privilegiado? O foro privilegiado você pode encontrá-lo com dois nomes, tá? Foro por prerrogativa de função ou foro por prerrogativa de função, foro privilegiado, prerrogativa de foro. É que determinadas pessoas, em razão da posição que ocupam, da atividade que desempenham, elas precisam de um tratamento diferenciado para cumprir a sua função ali com uma certa autonomia e independência. Quem é que tem foro privilegiado nesse país? Todos aqueles que estão no topo dos poderes. Então, membros do Supremo Tribunal Federal, presidente e vice-presidente da República, ministros de Estado, vindo para os estados, governadores. Governador, se ele pratica um crime comum, ele vai ser julgado aonde? No STJ. Se eu, Sandra, praticar um crime comum, eu vou ser julgada aonde? Perante o juiz de primeiro grau aqui em alguma das varas penais de Brasília, tá? Então, o foro privilegiado, a ideia dele é interessante, só que na prática ele acaba servindo de escudo para a impunidade. Então, muito se questiona por conta da utilização dele, mas a ideia em si é o quê? Primeiro que o foro ele não existe para a pessoa, ela goza do foro enquanto ela estiver exercendo aquela função. O foro privilegiado dos parlamentares federais, por exemplo, consiste em que, se eles vierem a cometer um crime, eles vão responder pelo crime perante o Supremo Tribunal Federal. Ainda como decorrência desse foro, eles não poderão ser presos, a não ser prisão em flagrante de crime inafiançável, tá? Então, o que o CESP está nos perguntando? Falei tanto que eu nem sei se vocês se perderam. A vedação à existência de tribunais de exceção, e você sabe, eu já li aqui para você, te falei o dispositivo da Constituição, que é o artigo... Ai, gente, o trem tá caindo toda hora aqui, hein? O artigo 5º, no inciso 35, ele diz claramente, né, disso, que não haverá tribunal ou juízo de exceção. O meu suporte, ele tá pulando, ele nunca tinha pulado, ele resolveu pular hoje. Então, não haverá tribunal de exceção. Esta vedação à existência de tribunais de bem como a admissão de foro por prerrogativa de função são reflexos, em certa medida, do princípio da isonomia em sua dimensão material. O que vocês acham? Quem está aqui na live pode me ajudar? Vocês marcariam essa questão como certa ou como errada? Depois de tudo que eu falei aqui para vocês, o que vocês acham? Ninguém dá um chute? Querem chutar, não? Está certa, né? Ela está certíssima, tudo bem? Vamos por todos os argumentos que eu já explanei aqui para vocês. Vamos para a questão 9. Já tô terminando, tá? Só para você não ficar afobado, são 10 questões.
Opa, repeti. É a 9. Cadê você? Cinco, 3, 6. Sei lá, a 9 sumiu. Não tô achando ela. Vamos falar da liberdade religiosa, certo? Mas você marcaria errada, Clara? A gente se confunde, né? A liberdade religiosa é um direito fundamental que, por impor a laicidade estatal, possui dimensão unicamente negativa, vinculando o Estado a um dever de abstenção. Olha aqui, gente. Quando eu falo assim para vocês, esse direito, ele impõe uma dimensão negativa. O que quer dizer isso? Que ele impõe apenas um não fazer, um não atuar. A dimensão positiva é quando impõe por parte do Estado um fazer, tomar alguma providência, agir, tá? Assim, do que você já sabe sobre liberdade religiosa, você acha que esse direito, ele tem só o aspecto negativo ou ele também tem um aspecto de fazer com que o Estado atue de alguma forma, protegendo, preservando, assegurando o direito? O que vocês acham? Percebe? Se eu digo assim, olha, a liberdade religiosa, ela tem só uma dimensão positiva, laicidade, Clara, é Estado laico, tá? O que é um Estado laico? É quando não se determinou nenhuma religião como oficial. No caso do Estado brasileiro, a única Constituição que determinou uma religião obrigatória, que na verdade nem é religião, né? Por quê, gente? Religião é o cristianismo. Todo mundo que segue Jesus Cristo e acredita em Jesus Cristo faz parte de uma mesma religião. Agora, dentro da religião ocorrem os conflitos, as disputas, né? São seres humanos, ninguém é santo. Você encarar que as pessoas que fazem parte de uma religião vão ser santas, você está errado. Os santos estão lá no céu, os que estão aqui são todos homens e mulheres de carne e osso que também erram. E aí ocorreram as divisões. Então, na verdade, o que a gente tem? Nós temos a Igreja Adventista, a Igreja Batista, a Igreja Católica, elas são igrejas que estão debaixo de um mesmo para-raio, né? De um mesmo guarda-chuva, que é o cristianismo. Então, o que o CESP está nos perguntando aqui? A liberdade religiosa é um direito fundamental. Sim, nós já falamos disso aqui hoje. Que, por impor a laicidade estatal, sim, a única Constituição brasileira que impôs uma religião foi a primeira Constituição republicana, lá de Dom Pedro, que estabeleceu como religião oficial do Império a religião católica. Da primeira Constituição republicana de 1891 até hoje, nenhuma Constituição consagrou qualquer obrigatoriedade de religião. Então, o Estado brasileiro é laico? É laico. Sandra, mas lá no preâmbulo, quando fala sobre a proteção de Deus, não tem nada a ver, continua sendo laico. O Supremo disse o seguinte: o fato de se ter invocado esta proteção de Deus é porque os brasileiros, ainda na sua maioria, acreditam em Deus nas mais diferentes formas, mas não está aqui se impondo qualquer tipo de religião. Consequentemente, o Estado brasileiro continua sendo um Estado laico, tá? Então, essa liberdade religiosa possui dimensão unicamente negativa, vinculando o Estado a um dever de abstenção. O que é o dever de abstenção? É o dever de se afastar, de não interferir, de não agir, de não se meter, de não dar pitaco. É isso. E aí, o que vocês acham? Essa questão está certa ou errada? Ou seja, para garantir a liberdade religiosa, será que o Estado também não tem que agir? Não tem que proporcionar alguma coisa? Não tem que proteger? O que vocês acham? Vocês marcariam certo ou errado? Me conta aqui. Clara, o que você marcaria? Ela é
errada. Por quê? Porque a Constituição Federal, ela diz que o Estado tem que proteger os locais de culto, as suas liturgias. Então, esta proteção ao local de culto, às liturgias, é uma determinação de que o Estado tem que agir, não basta afastar-se, não basta abster-se, tá? Então, a questão está errada porque o Estado também tem que proteger. E a proteção consiste numa ação. E a ação é a dimensão positiva. Beleza, gente? E aí, deu para aprender alguma coisa? Gostaram? Olha, quero avisar para vocês o seguinte. Alguém aqui vai fazer concurso para o INSS. Se você souber de algum amiguinho, algum coleguinha, ou se você for fazer, eu preparei um curso voltado para a galera que vai fazer para nível técnico, tá bom? O link encontra-se lá na bio do meu Instagram. Muito obrigada pela participação de vocês. Semana que vem a gente continua resolvendo questões. Um beijo, boa noite. Deu, né, Clara? Cansou? Boa noite e fiquem com Deus, tá bom? Tchau, tchau.